Como se tornar um mestre no storytelling e fazer muito dinheiro com isso. Nesse vídeo a gente vai te mostrar como você pode criar um conteúdo estratégico, autêntico e viciante usando storytelling. Estratégico, porque sinceramente, nem eu, nem você, nem ninguém tá aqui pra perder tempo. Ninguém tá aqui pra só viralizar. As pessoas estão aqui pra vender. Então estratégico porque você vai conseguir vender com isso. Autêntico, porque você não vai precisar perder a sua essência, deixar de ser quem você é. Fazer um conteúdo do seu jeito. E viciante, porque pra mim a autenticidade só funciona mesmo se você conseguir fazer ela ser interessante para as pessoas. Fazer as pessoas ficarem vidradas no seu conteúdo sem conseguir sair. E melhor de tudo, sendo você. E é o seguinte, os princípios que a gente vai te mostrar aqui são princípios que a gente utilizou na noça criação de conteúdo, né? Para sair de 16 para mais de 300 mil seguidores. É uma estratégia que a gente aplicou em vários clientes também do mercado digital. Então fica aqui com a gente que vai ser massa hoje. Hoje a gente vai trazer 4 pilares de como essas coisas vão funcionar. O primeiro é conflito e mudança, depois intenção de comando e os próximos daqui a pouco você vai saber. O primeiro conceito de storytelling para você aplicar no seu conteúdo é a ideia de conflito e mudança. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre storytelling e reforça esse conceito que é um dos mais importantes que existe. Bom, vamos lá. Não existe história se ela é monótona, se ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Lembra disso. Se você quer contar uma história em um conteúdo, ela precisa começar de uma forma e terminar de outra forma. E aí eu te convido a pensar em filmes que você assistiu. Não existe nenhum filme que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Porque filme é a maior representação de storytelling que existe. Olha quantos conflitos começam a acontecer e o filme vai mudando e vai te envolvendo. Por quê? Porque quando a gente se depara com um conteúdo, seja 30 segundos, 1 minuto e meio, 3 minutos ou 2 horas de filme, quando a nossa mente se depara com um conflito, abre-se um loop. E a gente só consegue sair daquele conteúdo quando esse loop é fechado. Quando ele fecha, acontece a mudança. E a mesma coisa acontece na sua vida, né? E aí se você começar a se perguntar quais são os conflitos que geraram grandes mudanças na minha vida, todas essas ideias que vai surgir na sua cabeça, essas histórias que você vai se lembrar, são boas histórias para você usar na sua produção de conteúdo. E aí, uma coisa super interessante, né? Quando a gente fala de criar conteúdo, a gente pode usar qualquer tipo de história. A gente pode usar histórias de uma pessoa que você conhece, você pode usar histórias de filmes, você pode usar histórias de pessoas famosas para trazer para o seu conteúdo e criar essa tensão, essa curiosidade a partir de conflito e mudança. Vamos aprofundar um pouco nessa ideia de encontrar os conflitos da sua vida? Porque pra mim uma das coisas mais massas no storytelling é que a gente consegue enxergar ele na nossa vida. Quando isso acontece, meu amigo, você pode ficar tranquilo porque você entendeu storytelling. E aí fica até mais fácil de contar no conteúdo. Então vamos lá. Quais foram os maiores conflitos que geraram as maiores mudanças da sua trajetória? Pelo exemplo, sair da casa dos pais. Todo mundo vai passar por esse momento na vida e quem aí já passou sabe que baita conflito. Aquele momento de, eu tinha meu almoço pronto, de repente eu tenho que fazer minha própria comida, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que limpar a casa. Então, é um conflito sair da casa dos pais que gera uma baita mudança no seu caráter. Quer mais um conflito? Quem aí tem filhos? Lembra do momento que você descobriu que você ia ser pai, que você ia ser mãe? Baita conflito que gerou a maior mudança da sua vida. Tô certo ou não tô? Mais um conflito? Términos de relacionamento. Quem aí já ficou morrendo de chorar por conta de um término? Disse não foi um baita conflito mais uma vez? Pois bem, quando você supera, que boa mudança que isso aconteceu, não foi? Vamos olhar pro micro agora? Eu quero que vocês comecem a perceber que todos os dias acontecem conflitos. E aí, vamos agora pensar nos conflitinhos que acontecem no dia a dia. Um exemplo muito banal. Vamos supor que tenha um pote de milho fechado e eu quero comer aquele milho que tá lá dentro, mas eu não tenho um abridor de lata. Conflito. E aí, quando eu for lá no meu vizinho, pedir um abridor de lata e abrir e conseguir comer o milho, pronto, que gerou a mudança. A mudança foi eu conseguir pegar aquele alimento. Tá, mais um conflito, bora. Beber água, né? E ficar com infecção urinária, porque não tá bebendo água. Inclusive, quantos litros de água você bebeu hoje?
conflito e mudança, né? A mudança é que ela não vai mais ficar com infecção urinária porque eu não vou deixar ela ficar sem beber água. Quer mais um conflitinho? Como foi a última vez que você sentou na frente de uma câmera pra gravar um conteúdo? Tu ficou nervoso? Você gaguejou? Você precisou falar a mesma frase 15 vezes? Você se sentiu pressionado, com vergonha? Conflito. E aí, quando você passa por esse conflito, consegue gravar o vídeo, posta o conteúdo, aconteceu uma baita mudança na sua mentalidade. Eu gosto desses exemplos para você entender o que é e o que não é storytelling. Se tem conflito e mudança, não importa se é um grande conflito ou um conflito bobo, é storytelling. Se não tem isso, não é storytelling. E geralmente, quando tem storytelling, a mente humana vai adorar prestar atenção naquilo que você tá falando. Então coloque histórias no seu conteúdo. A próxima ideia que a gente tem para trazer para você é sobre intenção de comando, né? Por que intenção de comando? Porque a gente tá aqui para criar conteúdo com intenção, com o objetivo de vender alguma coisa. E para vender alguma coisa de uma forma não chata, né? De uma forma interessante, a gente precisa ter uma intenção de comando. Criar conteúdo de forma intencional é sobre plantar ideias na cabeça do seu público. A sua intenção de comando é basicamente o seu produto. E para você transformar isso em conteúdo de uma forma interessante, uma forma que não seja chata, né? Tipo, vender sem ser chato, é você pegar o seu produto, pegar as informações, pequenas informações sobre ele, que são importantes que o seu público saiba para querer comprar de você, e dividir isso em vários pequenos conteúdos. Da mesma forma que a gente está fazendo nesse vídeo. Por quê? Porque a gente tem um produto que ensina a criação de conteúdo e storytelling. E fazendo esse vídeo, eu tô te mostrando vários conceitos que são importantes que você saiba, para que na hora que você vai decidir comprar ou não o meu produto, você já sabe que dentro do meu produto tem coisas importantes. Se você nunca tivesse ouvido falar sobre storytelling, por exemplo, seria muito difícil de você querer comprar da gente, porque você não ia ter consciência de que storytelling é algo importante. Mas se eu planto na cabecinha do meu público que storytelling é algo realmente relevante, que pode chamar a atenção das pessoas, que pode gerar conexão, que pode gerar vendas, na hora que você chega na página de vendas do meu produto e descobre que lá eu te ensino storytelling, você está convencido por você mesmo de que storytelling é importante, logo o meu produto é importante. E aí a ideia é a seguinte, você pega o seu produto, olha para ele e pensa, cara, quais são os aspectos aqui do meu produto que se o meu público soubesse, ele tenderia a comprar de mim com mais facilidade. Quando você identificar essa lista de coisas que são importantes que o seu público saiba, você vai colocar em vários conteúdos, vai dividir essas informações em vários conteúdos. E aí, dessa forma, você consegue vender sem ser chato, porque você vai plantando pequenas ideias, uma de cada vez, ao invés de tentar empurrar a informação inteira do seu produto de uma vez na cabeça das pessoas. Então, se pergunta, quais histórias provam que o meu produto funciona? Eu acredito que deve ter pelo menos mais de uma história. Vai extraindo, vai pensando sem pressa, chama seu sócio, sua família, sua equipe para debater sobre isso. Quais histórias provam que o que você ensina faz muito sentido? Mais uma, se pergunte, quais ideias que, se meu público souber, vai facilitar a decisão de compra dele? Você sabia que existe uma região aqui no teu cérebro que chama hipocampo? E ela tem a função, uma das funções, né, de organizar os acontecimentos da sua vida em forma de uma história. Por quê? Porque a mente ela entende mais as coisas quando tem começo, meio e fim. Ou seja, se você conta histórias, a mente humana vai aprender com mais facilidade. Essa aqui que eu te contei agora é uma ideia que prova que o meu produto funciona, que prova que storytelling é uma grande ferramenta, entendeu? E se você tem essa informação, você provavelmente está um pouco mais pronto para comprar o nosso produto. Eu espero que sim, você vai gostar. Tá, vamos lá. Quem aí já viu o filme A Origem, do Christopher Nolan? Que tem o Leonardo DiCaprio interpretando, muito legal. Quem não viu, veja, queria estar vendo pela primeira vez, inclusive. Nesse filme, eles dão uma aula de como plantar essa ideia na cabeça das pessoas. E lá ele fala que para a ideia ser plantada na mente das pessoas, precisa de duas coisas. Primeiro, ser simples, e segundo, parecer que veio da mente de quem você tá plantando a ideia. E olha se não é muito parecido com isso que a gente acabou de falar pra você. Porque quando eu te pergunto quais ideias provam que o seu produto funciona, e aí você conta essas ideias no seu conteúdo, não é você que tá falando que o seu produto funciona. É a pessoa que vai chegar nessa conclusão, porque você só tá contando histórias, sem precisar falar
clica no link da minha bio. Sem precisar falar, compre meu produto, você tá contando histórias. E as pessoas que estão ouvindo as histórias, elas vão chegando às conclusões que você quer. Ou seja, cara, vê esse filme com esse viés que a gente tá trazendo, você vai... Inclusive, eu acho que a gente podia fazer um vídeo meio que analisando, né, esse filme. Eu acho incrível. O que vocês acham? Se tiver comentários aqui pedindo esse Se vídeo, tiver uma pessoa... Só uma? Tá bom, só uma pessoa. Eu preciso só de uma pessoa fala aqui, fala, mano, quero muito, analisa a origem. Aí a gente faz. Conceito número 3. E agora, cadê? Papel e caneta, eu vou liberar os meus dotes artísticos. Um minuto. Interseção criativa. Veja que as pessoas não é como se elas não soubessem quais histórias contar. Elas têm muitas ideias de história. Hannah, eu vivi coisas muito malucas, mas como conectar isso com o meu nicho, com o meu conteúdo, com o que eu vendo no final das contas? E a ideia de interseção criativa foi a forma mais simples que a gente inventou pra explicar como que funciona essa conexão de ideias. Simples e brilhante, né? Aham, fica comigo. O círculo A é a história que você quer contar. Pode ser a história aparentemente aleatória que você quer contar. O círculo B é onde você quer chegar no final das contas. Pode ser o que você vende, pode ser as sementinhas que você quer plantar, lembra? Qual que vai ser o exercício mental que a gente vai fazer? Primeiro, história que eu quero contar, produto que eu quero vender, a gente vai aproximar essas duas coisas e vai encontrar a interseção que existe entre elas. Porque por mais que seja uma história aparentemente aleatória, ela pode ter 75% dela não conectar com o que você fala. Mas eu tenho certeza que se você colocar a cabecinha pra funcionar, você com certeza vai encontrar uma parte de qualquer história que tem a ver com o que você quer falar. Pode ser um pedacinho que vai conectar as duas coisas. Aí deve estar pensando agora, tipo, eu duvido que isso dá certo, velho, eu acho que não funciona pra mim e tal. Quer ver que tem como? Como é que você conectaria Ronaldinho Gaúcho com técnicas de criação de conteúdo? Não tem como, né? Não tem como. A não ser que você encontre uma intersecção entre essas duas coisas. E foi exatamente isso que a gente fez. Nesse vídeo que tá passando aqui agora, a Hannah começa falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, e futebol arte, e a era do futebol arte e tudo mais. E ela encontra uma intersecção entre essas duas ideias. Que o futebol brasileiro, né, o futebol no mundo, na verdade, ele parou de focar no artístico, na graça, na sainha e no chapeuzinho e tudo mais, e começou a focar só no objetivo de fazer gol, e isso deixou o futebol um pouco chato. E aí a mesma coisa aconteceu no nosso mercado, no mercado de marketing digital, onde os players do nosso mercado, a maioria deles, não está focado em fazer arte, está focado em simplesmente vender de forma grosseira, direta demais, sem envolver as pessoas como eles realmente poderiam. Essa é a intersecção. Quando eu chego nesse assunto que existe em comum, eu posso mudar de assunto. E aí nesse vídeo eu começo a falar sobre tema e moral da história, que é uma técnica de conteúdo. Consegue perceber? Aparentemente, Ronaldinho Gaúcho e criação de conteúdo não tem nada em comum. Mas aí eu começo falando de Ronaldinho Gaúcho, vou falando de Ronaldinho até o ponto em comum, que era a arte na hora de fazer o seu trabalho, né? Fazer o seu trabalho com arte, e mudo de assunto, que é fazer conteúdo com arte. Tá entendendo essa ideia? Você consegue encontrar uma intersecção entre qualquer assunto. Um outro exemplo para você entender com mais clareza é um vídeo que a Hannah falando: e o meu noivo que namorou 16 mulheres diferentes enquanto estávamos juntos. E aí durante o vídeo ela vai falando sobre como ela mudou, como as coisas foram mudando na vida dela, que ela era uma menina e depois ela se transformou numa mulher. E as pessoas ficam presas nesse conteúdo e ela fala, o que aconteceu é que ele não namorou 16 mulheres, é que eu mudei 16 vezes e você ficou preso nesse conteúdo porque eu fui explicando essas mudanças que aconteceram. Inclusive, mudança é um bom conceito de storytelling, de roteirização, de criação de conteúdo. Se você quer aprender essas pessoas, você precisa fazer com que o seu conteúdo mude. Sacou? Então, eu começo falando de relacionamento, eu termino falando de técnica de storytelling. Uma coisa não tem, teoricamente, nada a ver com a outra, mas eu encontro a intersecção, que é a mudança. Tá pronto, vamos lá. Qual é o assunto em comum entre gatos e criação de conteúdo? Pode ter muita coisa que não tem nada a ver, mas e aí, quem aí tem gato pode me confirmar essa?
Gatos são criaturas extremamente curiosas. Eles ficam aqui rondando a gente gravando, eles sobem na geladeira, não pode chegar uma caixa que eles já estão averiguando o que tem ali. Então, gato muito não tem a ver com criação de conteúdo, mas eu vou buscando. O que tem a ver? O que tem a ver? Gatos são curiosos. São muito curiosos. E para você ser um bom criador de conteúdo, você precisa ser uma pessoa curiosa. Você precisa querer entender por que uns conteúdos funcionam, por que outros não funcionam. Você tá aqui nesse vídeo tentando entender storytelling, isso mostra que você é uma pessoa curiosa, que você tá no caminho para ser um ótimo criador de conteúdo. Se o meu gato fosse criador de conteúdo, ele já tava viralizado. Por quê? O que criador de conteúdo e gato têm em comum é a curiosidade. Então vamos pro quarto e último princípio de storytelling para vocês. Atuação natural. E presta atenção nas minhas palavras. Ser natural é muito melhor do que atuar. Eu não quero que nenhum de vocês virem atores da Globo para criar conteúdo. Não é isso. O lance é que todos vocês já são naturais. Às vezes não na frente da câmera, mas conversando com um amigo, você sabe falar naturalmente. Conversando com seus pais, você sabe falar naturalmente. E aí tem uma frasezinha que eu amo. Criação de conteúdo na internet é muito mais uma conversa de bar do que a apresentação de trabalho na escola. O lance é que as pessoas, quando ligam a câmera, elas acham que elas precisam ter postura, falar regradamente um português coloquial, tentar parecer alguma coisa, como se estivesse segurando a cartolina, mostrando e apresentando um trabalho que vale nota. Só que não é assim que funcionam as coisas. Gravação pra internet, você precisa lembrar como que você age quando você tá conversando com os amigos na sala da sua casa ou numa mesa de bar. Você se exalta, você fala mais alto, você diminui o tom de voz, você se expressa, você tem expressões corporais e faciais, entende? Então, lembra disso quando você ligar a câmera. Às vezes não sai falando assim na doida, não. Respira. Como que eu falaria isso aqui se eu estivesse conversando com a pessoa que eu mais confio na vida? Então vamos lá para algumas táticas na prática. Primeiro, começa a perceber como que você naturalmente fala. Porque, como eu disse, você já fala natural. Isso já existe em você. Isso existe em todas as pessoas. Então, comece a ter mais consciência para como você fala naturalmente. Uma forma de fazer isso é percebendo e escutando seus áudios do WhatsApp. Então, manda um áudio pro seu melhor amigo, manda um áudio pra alguém assim que você é mais íntimo e percebe o seu tom de voz, percebe as brincadeirinhas. Gente, uma coisa que me irrita é quando eu vejo pessoalmente, a pessoa manja dos memes, a pessoa tem várias brincadeirinhas, zoeirinhas, sabe? Tipo, a pessoa é toda brincalhona, toda soltinha. E aí, quando eu vejo a pessoa nas redes sociais gravando vídeo, a pessoa tá séria. E aí eu sempre falo pra pessoa, cara, essa pessoa não é você. Lembra como você é naturalmente. Então escuta seus áudios. Na hora de escrever os seus roteiros, você pode escrever com as palavras que você falaria aquilo pra alguém. Então, e lembra também, o roteiro, ele não é uma regra, um negócio, um tijolo rígido. Se no seu roteiro tá escrito, eu estava nananana, mas você não fala assim na vida real, você fala, eu tava lá. Eu estava lá. Entende? O roteiro é só um guia. Fala pra câmera como você fala naturalmente. Ó, tem mais uma dica muito boa. Engraçadinha, mas boa. Tu já deu um nome pra sua câmera? Se eu soubesse dessa dica no começo, eu com certeza daria nome pra minha câmera. Porque depois eu já fui pegando intimidade com ela, não tenho mais medo. Mas no começo eu tinha medo. Eu morria de medo, era só eu e o Aleph gravando na sala e eu não me sentia confortável. Cara, dá um nome pra minha câmera, eu acho que ia facilitar muitas coisas. Então, Márcia, Joana, Gilberto, Lord. Tenta isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aplique, transforme em resultado, né? As coisas que a gente tá te ensinando aqui, é para isso que a gente veio aqui, na real. E se você gosta dessas coisas que a gente tá compartilhando aqui com você, se inscreve no nosso canal. Estamos assistindo muito youtuber falando isso, mas se inscreve aqui que a gente tem muito mais coisas super interessantes para mostrar para você sobre storytelling, criação de conteúdo, como criar a sua realidade, ser um criador do futuro, que é o nome desse canal, se você não percebeu. Então,
É isso. Um beijo e it's time for action.